Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, dando continuidade a essa série de estudos em 1 Timóteo. Nós vimos semana passada a questão do cuidado, no capítulo 4, da apostasia, dos ensinos errados que podem acontecer dentro da igreja. É uma preocupação muito grande. Agora, no capítulo 5, que nós vamos iniciar, nós vamos ver mais uma questão de relacionamento pessoal, tratamento das pessoas dentro da igreja. Eu vou usar de novo a versão revisada e atualizada de Almeida, da continuidade, e gostaria de ver com os irmãos, então, um pequeno resumo do que trata o capítulo 5. O capítulo 5 começa assim: o dever de repreender, versículos 1 e 2, relações da vida, versículos 1 e 2, lá também, a igreja e o dever para com a família, versículos de 3 a 8, o a condição da pessoa de idade avançada dentro da igreja, que tem que ser honrada e tem que ser uma pessoa útil, não importa a sua idade, dos versículos 9 e 10. O privilégio e os perigos do serviço, 9 e 10 também, uma continuidade. Os perigos da ociosidade. A gente vai ver um pouco sobre a questão das viúvas novas e entender um pouco melhor porque essa questão da viúva nova, viúva antiga, né? Normas e práticas de administração prática, os versículos 17 a 22. Normas para a administração prática, do versículo 17 a 22, uma continuidade. Um conselho a Timóteo, no versículo 23, e a impossibilidade de segredo total, aquela questão de tratamento e cuidado quando você ouve uma informação e passa para frente. Vou contar, então, esse ponto, esses assuntos aí, essas diretrizes aí de conduta dos homens em relação ao culto, ao trabalho na igreja, às questões pessoais realmente da igreja. Então, 1 Timóteo inicia assim, é interessante. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como irmãos. Então, nós temos aí o início do relacionamento de como repreender uma pessoa dentro da igreja. A repreensão, muitas das vezes naquela época, a gente viu no capítulo 3, tinha líderes e mestres de outras religiões que batiam nos membros. Aqui não. Aqui ele está dizendo, não faça isso, não dê continuidade àquelas coisas. Pelo contrário, você é um homem de paz, que a gente já viu no capítulo anterior. A gente tem que entender que a carta, antigamente, era uma coisa só. Então, todo o assunto da carta está interligado. A gente que dividiu em capítulos e versículos para poder facilitar a leitura e o entendimento da gente, quando quebra o assunto. Mas, dando aquela ideia de homem de paz, continua aqui. Repreenda o idoso. Como é que é repreender sem ofender, corrigir sem destruir, repreender com equilíbrio? Essa é a ideia. Às vezes, repreensão, alguns verbos gregos, alguns verbos que a gente tem estudado, eles repreender é chamar ao lado, é botar a pessoa do lado, a ideia é essa, e conversar com a pessoa. Vem cá, o que está acontecendo com você? Como é que está a sua vida? Como é que tá? O que você está fazendo? Eu estou sabendo isso, quero saber se é verdade. Então, repreender é como se você fosse falar com seu pai, ao idoso. Muitas vezes ofende o idoso, não respeita o idoso. Pelo contrário, a gente tem que ter esse cuidado. E aos moços, aquelas pessoas mais velhas, como irmãos. Você chama seu irmão e fala, poxa, fulano, o que está acontecendo, meu filho? Pô, mano, que isso, mano? O que você está fazendo? Então, existe esse tratamento. A ideia ali é uma das coisas mais terríveis, isso aqui foi Aristóteles que falou, eu vou repetir essa frase dele, diz assim, uma das coisas mais terríveis da vida é que a juventude muitas das vezes tende a considerar os anciões como uma moléstia, um peso, um fardo, quando não é. A gente precisa do conhecimento, da experiência dos anciões, porque os anciões, eles têm toda uma experiência, toda uma gama de vida que pode passar para a gente, pode se tornar, né, evitar que nós jovens erremos. Uma coisa interessante, quando você pega a experiência do idoso, da pessoa mais velha, é porque ele passou por muita coisa. Então você pergunta, pede um conselho, fala com ele, vem cá, qual é o conselho que o senhor me dá em relação a isso?
Ah, eu te dou esse conselho, faça isso, faça aquilo, eu fiz isso, não deu certo, eu fiz isso, deu certo. Veja as condições, veja se tem como fazer da mesma forma e vai caminhando nessa direção. No versículo 2 ele começa: as mulheres idosas, como é o tratamento? As mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Note que ele continua aquela questão do representação de respeito ao idoso com as mulheres. Né? A gente sabe que as mulheres não eram consideradas na cultura judaica e na grega também não havia muita diferença, era um pouco melhor, mas também se mantinha aquele padrão. Muitas das vezes na cultura grega você tinha lá que a mulher era apenas para reprodução e fazer os trabalhos de casa e baixar a cabeça e ficar na dela. E a igreja vem mostrar o valor da mulher dentro da sociedade cristã daquela época. Então diz assim, no capítulo 3 ele já começa a ser mais específico, ele já começa a trabalhar mais para a família. Aí ele já começa a falar sobre as viúvas. Aí ele diz assim: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Por que é verdadeiramente viúva? Naquela época tinha uma ideia da viúva. As mulheres casavam muito cedo. Como antigamente, há uns 60 anos atrás, as mulheres casavam com 14, com 15, 16, 17, 18 anos. Naquela época acontecia a mesma coisa. As mulheres casavam muito novas, porém elas perdiam às vezes o marido, ou na guerra, ou por doenças, ou por dificuldades, ou no trabalho mesmo, acidentes e outras coisas. Por quê? Quem saía para trabalhar naquela época, mais pesado, fazer alguma atividade pesada, ou para a guerra, era o homem. A mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Então a ideia aqui é que as viúvas aqui novas, as meninas mais novas, imagina uma pessoa ficar viúva com 19 anos. Você não vai querer que ela não case nunca. Ela vai casar de novo. Então, essa é verdadeira viúva? Não. Ela vai casar de novo. Ela vai deixar de ser viúva. O segundo casamento, né, muitas das vezes. A verdadeira viúva aqui que Paulo estava se referindo é aquelas mulheres mais idosas. 60 anos, que tinha dificuldades, que tinha problemas. E a igreja estava honrando essas viúvas. Como é que é honrar essa viúva? Ajudá-la. Dar o sustento, muitas das vezes, a gente vai ver mais à frente, se ela não tinha filho, se ela não tinha família para ajudá-la, ela ia ser amparada pela igreja. A gente tem que notar o seguinte, naquela época não tinha INSS, não tinha Bolsa Família, não tinha nada. A mulher idosa perdeu o marido que sustentava a casa, se não tiver uma fonte de renda, se não tiver um respaldo, ela ia perder tudo, ela ia ter problemas. Então, o que, que acontece naquela época? A igreja tinha que chegar junto, senão a mulher ia morrer de fome. Não tinha como se sustentar. Então, aí é amparar essas viúvas. Aí, deixa eu só colocar uma passagem interessante de um texto daquela época, né? A igreja colocou assim: não era incomum no mundo pagão, em alguns lugares, que o homem tivesse mais de uma esposa, já que a poligamia ainda não tinha desaparecido. Quando o homem se converteu ao cristianismo, não podia continuar sendo polígamo e, portanto, tinha que escolher qual esposa ele ia continuar convivendo. Isso significava, inevitavelmente, que algumas de suas esposas tinham que ser despedidas. Essas mulheres eram, sem dúvida alguma, se encontravam numa posição muito infeliz e desafortunada. A gente viu no 4 que estava acontecendo isso, marido de uma só mulher. Aqui a gente vê a continuidade disso. Às vezes a mulher ficava viúva, verdadeiramente viúva. Por quê? Porque às vezes separava também do homem, né? Além de ser aquela viúva nova, que ficava viúva, mas se casava novamente, também tinha esse caso. O homem era casado com 3, 4 mulheres, ele tinha que optar por uma que se converteu. Então você perdia, ficava ali 2 a 3 mulheres separadas. O marido falava, ó, a partir de agora eu não sou mais casado com você. Havia um processo ali dentro da lei grega ou dentro da lei judaica e havia um despedir da esposa. A gente vai ver isso no Antigo Testamento, né? No caso, quando o retorno do cativeiro, a construção do templo, quando o templo é lido, a palavra do Senhor, e os homens se despedem das suas mulheres. E aqui estava acontecendo mais ou menos essa ideia. Essas mulheres eram verdadeiramente viúvas, dependendo da idade?
o homem despediu as outras mulheres? Como é que é? Então a gente tem que ter essa noção. O cuidado também com as verdadeiras viúvas, ou viúvas em angústia. Versículo 4, vamos dar uma olhada? Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Ou seja, o filho e os netos tinham que sustentar os idosos. É isso que ele está falando aqui. Isso é aceitável diante de Deus. Na lei grega, era lá pesada. Ela estabelecia, na época de um dos legisladores gregos, o Solon, que os filhos e as filhas não só estavam moralmente obrigados a sustentar seu pai, mas também legalmente. Eles podiam perder seus direitos civis. Se ele não sustentasse a esposa, se não sustentasse a viúva, a mãe e o pai, eles perdiam os direitos civis. Eles não podiam votar, não podiam falar nada. Eles deixavam, às vezes, perdiam até seu direito de ser próprio cidadão. E isso na Grécia, no mundo grego, era um negócio absurdo. Eles precisavam manter isso aí. Então, o que ele está dizendo nada mais é do que o normal hoje. O filho sustentar seus pais, os netos sustentarem seus avós, se for o caso. Se for viúva, se não tiver o filho, o neto assumiria naquela época. Hoje em dia, as pessoas têm mania de pegar os idosos e jogar no asilo, né? Infelizmente. Às vezes por problemas pessoais, porque não tem condições de sustentar, ou porque tem condições de sustentar, mas o trabalho é direto, não tem condições de pagar uma pessoa em casa e às vezes bota numa instituição, né? Eu acho que esse caso é o último caso que deveríamos fazer, né? A não ser que a pessoa seja muito doente, seja muito debilitada, teria que ter uma assistência médica muito pesada, né? Hoje em dia nós temos o cuidado home care em casa, alguns planos de saúde dão, então você paga o seu plano ali, você tem um home care. Mas se não tem condições de nada disso, pode até colocar numa instituição por questões médicas, mas por questões outras, eu acho que o idoso ele tem que conviver com os netos, tem que conviver com a família, quando há possibilidade, né? Eu acho que isso é muito agradável e é uma troca de experiência muito grande do filho para com o pai, que agora inverteu os papéis, os pais cuidam dos filhos, um dia os filhos vão cuidar dos pais, seria a inversão de papéis, né? Aí nesse caso. Mas temos que colocar o seguinte: isso é aceitável diante de Deus, porque isso é o que Deus quer. Honra teu pai e tua mãe, continua o decreto, para que prolongue os teus dias na terra. Honrar o pai e mãe também significa cuidar do pai e da mãe. Aí ele vai para o versículo 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva. Novamente ele cita aqui a questão do amparo da viúva que precisa. Aí ele continua: aquele, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Olha só que interessante. Essa mulher, súplica e orações aí, é uma ideia que a gente fala que tem súplica, né? A súplica é muito mais profundo do que simplesmente orar. Ele coloca súplicas e orações. Súplica é quando você derrama a sua alma diante de Deus, quando você tem um problema tão profundo que você está orando, mas na verdade você está se lançando diante de Deus, está derramando verdadeiramente sua alma. Esse derramar de alma é uma experiência em que você se joga tão profundamente, tão dependentemente na presença de Deus, né, que você se sente, né, o toque de Deus na sua vida. Você vai se derramar, vai falar: Senhor, não há outro caminho a não ser depender do Senhor.
eu estou suplicando, eu não tenho outra alternativa, eu não tenho outra saída, eu não tenho outro caminho a não ser o Senhor. A gente lembra que Jesus falou sobre aquela mulher que importunava o juiz o tempo todo. Olha a minha causa, olha a minha causa, olha a minha causa. Um dia o juiz ajudou e ajudou, no caso, atendeu o pedido dela, não porque ele era ele é bom, não, porque ele está cansado de ser importunado. Então, orações e súplicas é quando você importuna, Senhor, me ajuda nessa causa, me dá uma resposta, eu preciso do Senhor. É suplicar, esse derramar da alma diante do Senhor. E ele coloca o seguinte: noite e dia. Aí, essa mulher que faz isso, essa mulher que verdadeiramente espera no Senhor, a sua confiança está no Senhor, ela tem que ser considerada ali, nesse versículo 5, tratadas em alta consideração. Isto implica que as que estão sofrendo necessidades devem receber o sustento material, não só o apoio, não só o sustento emocional, mas também o sustento, no caso, o sustento financeiro, o sustento de alimentação. Você tem que ajudar ali a viúva em suas necessidades. Continuando, versículo 6. Tinha uma outra categoria de viúvas que não estavam fazendo isso. Entretanto, aí ele vai falar no versículo 6 sobre a viúva que se joga aos prazeres. Vou ler aqui o versículo 6 para os irmãos, só para a gente ter uma análise melhor. Perdão, diz assim: entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. O que é isso? Existia uma categoria ali de viúvas que gostavam de prazeres, né? Se entregavam aos prazeres. Estavam dentro da igreja, eram aquelas viúvas novas, geralmente. Mas Tiago fala, Tiago 5,5, como as filhas de Sodoma. E Ezequiel 16,49, ela era alegre, frívola. Ou seja, essa viúva aí, essa garotinha nova que estava querendo alegria, era nula, inútil, fútil, perdida, ineficaz, negativa, vã, improdutiva, era dissoluta, era louca por seus prazeres. Na realidade, era uma viúva alegre. Ficou viúva, pegou liberdade, vou sair fazendo loucuras aí. Uma vez a igreja precisava aqui, né? Aquela viúva que está na igreja muitas vezes e simplesmente se emociona. Ela não tem profundidade em Deus. Então ela pegou liberdade, vou fazer o que eu quiser da minha vida agora e começa a fazer loucuras. A, a Paulo fala, olha, essas viúvas aí que estão fazendo essa loucura dentro da igreja, que a gente está sabendo, não precisa ser honrada pela igreja, não. Ela escolheu esse caminho, então deixa ela. Aí Paulo no versículo salva, prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. O que é prescreve? Prega para essa outra viúva o seguinte: aconselha, sugere, para que elas sejam irrepreensíveis. A viúva tem que ser irrepreensível, não importa. Essas viúvas alegres que estavam lá no versículo 6 que Paulo cita, que estavam fazendo loucuras dentro da igreja, para. Essas não tem que ser honradas, não. Porém, aquela que precisa de honra, que é respeitosa, que respeita as pessoas, que verdadeiramente é irrepreensível, a comunidade vê que ela é viúva, mas ela tem um comportamento, né, de Deus mesmo. Essas devem ser honradas. Aí, nessa questão de pregar e falar a essas pessoas, ela precisa verdadeiramente trabalhar diante de Deus com seu relacionamento. Lembra que a gente viu lá, né? Em súplicas e orações, noite e dia. É a forma de você não se tornar uma viúva alegre. O pecado está à porta, bate. Mas o que a gente faz? A gente procura e luta
contra a carne, para que a gente não ceda ao velho homem, ao homem natural, porque nós não somos mais homens naturais. Nós somos nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E se eu não sigo esse caminho de ser tudo novo, não posso prosseguir. Então, é isso que Paulo está falando. Versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé. E o pior é pior do que o descrente. Ora, o dever do filho é sustentar seu pai. O dever da igreja, quando essa pessoa está desamparada, é sustentar a viúva com cuidado. Ou viúvo. E às vezes o viúvo também passa por necessidade. Não tem filhos, filhos abandonaram, e a igreja tem que estar lá apoiando, nem que seja emocionalmente. O que a gente vê aqui é que Paulo compara, se o crente não faz isso, se o cristão não faz isso, está negando a sua fé. Sua fé é vã, sua fé é tola. Tudo aquilo que Cristo pregou é vão para ele, não significa nada. Aí o que eu venho aqui dizer? Você é pior que o descrente. Tem muito descrente aí que está sendo melhor em suas atitudes humanas do que o crente. É isso que ele está falando. 9. Não seja escrita, senão a viúva que conte ao menos com 60 anos de idade e tenha sido esposa de um só marido. Aí a gente está trabalhando em dois pontos aí. Paulo está chamando ao ministério. Lembra que lá a gente viu que o presbítero é ancião? A ideia aqui é que as mulheres se dedicavam ao ministério dentro da igreja. E Paulo está falando para Timóteo o seguinte: quando você escolhe mulheres idosas, de 60 anos. Mulheres que você sabe que não vão casar de novo, que não são viúvas alegres, que estão querendo desperdiçar o seu tempo. Então Paulo faz o seguinte, fala para elas: escolha viúvas com 60 anos, que tinham um marido, para ter um ministério fixo na igreja. A ideia é que existia um ministério para as mulheres anciãs dentro da igreja. Elas tinham cuidado, né, com essas cuidados no trabalho da igreja, no dia a dia. Verdadeiramente eram oficiais dentro da igreja. Aí diz assim: constituições apostólicas são registros de como a igreja funcionava ali no primeiro século. E a gente tem um relato interessante que eu vou ler para os irmãos. As constituições apostólicas que nos relatam como era a vida da organização da igreja no século III. Estabelece: se nomeará 3 viúvas, 2 para perseverar na oração por aqueles que estão em tentação, e para receber 2 e para receber revelações, quando estas são necessárias, e uma para assistir mulheres visitadas pela enfermidade. Deve estar preparada para o serviço, ser discreta, que comunique aos anciões o que seja necessário, não deve ser avarenta, nem amante de vinho, de modo que possa estar sóbria e capacitada para levar a cabo tarefas noturnas e outros deveres de amor. As viúvas que atribuía a tarefa de oração constante e da constante ajuda afetuosa às que estavam em necessidade. Ou seja, resumindo isso tudo que eu li aqui, existia um ministério dentro daquela igreja primitiva, a partir do século III, que nada mais é do que registro das coisas que já estavam vindo acontecendo ao longo do tempo, dentro da igreja. As viúvas tinham um ministério. Separavam 3, 2 por oração, súplicas, pedindo a Deus que falasse para elas, e uma para visitação de pessoas enfermas, mulheres enfermas, não homens, mas mulheres enfermas, estavam passando por problemas de enfermidade. Esse era o ministério dessas mulheres. E era um ministério, pelo que o texto traz aqui, realmente reconhecido dentro da igreja. Então, o que Paulo está falando aqui é que essas mulheres sejam escolhidas, aqui no versículo 9, sejam verdadeiramente reconhecidas e trabalhem na igreja com afinco. Não era fazer quando tinha uma vaga na agenda, era uma coisa permanente e constante. Versículo 10.
seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Então, essas mulheres já tinham que ter um histórico de vida com Deus. Tenha criado filhos, exercitando a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, como no capítulo 3, ele vem e apresenta as características do pastor, do presbítero, do bispo, do diácono, até mesmo do ancião, ele vem aqui novamente e fala como deve ser o texto dessa mulher. Olha que interessante. Exercitar a hospitalidade, lembra? Versículo 3, nós falamos sobre a questão de ser hospitaleiro. Lavado os pés dos santos, humildade. E literalmente lavado mesmo. Tá? O viajante chegava lá, a pessoa ia lá e lavava os pés, era um sinal de honra. Lembra que Jesus teve os pés lavados? E a ideia também é que existe uma prática ali, existe uma prática dentro da igreja de lavar pés mesmo, né, que a gente foi perdendo ao longo dos anos. Socorrido aos atribulados. Ela tinha a prática de ajudar aqueles que estavam em necessidade. Se viveu na prática zelosa de toda boa obra. De tudo aquilo que Cristo pregava, ela estava ali tendo uma vida cristã, em resumo. Uma verdadeira vida cristã. Então tinha que se observar se ela tinha esses atributos. Lembra? Mais de 60 anos ou 60 anos. Dedicada à oração e súplica. Estava aqui separada, né, para o ministério dentro da igreja. Paulo estava falando isso. Aí no versículo 11, Paulo vem e fala assim, faz o seguinte, porém, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Paulo não queria que as viúvas novas casassem, queria que ficassem solteiras para a morte. Não, não era isso. Esse ministério da viúva dentro da igreja era uma coisa tão séria, tão séria, tão séria, e a ideia é de que algo era permanente, ou seja, essa prática da viúva, esse ministério, ia ser até a morte. O que acontecia com as viúvas mais novas? Se você escolhesse uma menina de 20 anos, 30 anos, ela ia chegar ali, começar o ministério, ia conhecer uma pessoa, um homem ali para casar, casava, o que acontecia? Ela ia ter que voltar lá atrás, vai ter que cuidar dos filhos, se tiver filhos dentro do casamento, ia ter que cuidar da casa. Aí, retornou lá atrás. Não ia ser o caso da viúva de 60 anos, que ela já criou filho, já cuidou da casa, já foi zelosa, já foi hospitaleira. A viúva de 30 anos, ela vai voltar atrás, ela vai ter que dar atenção para o marido. Ela vai ter que ter o cuidado com o marido. Então, por isso que Paulo estava falando. Esse compromisso de ministério dentro da igreja, ele tem que ser assumido e não pode ser largado de qualquer forma. Às vezes, hoje em dia, a gente tem essa ideia de que o ministério na igreja é qualquer coisa. A importância que a gente dá para o ministério dentro da igreja, a gente está perdendo a necessidade, a seriedade que é. Então, a pessoa pega o ministério dentro da igreja, tem que levar o ministério. Eu não quero mais o ministério. E larga no meio do caminho. Não é assim. Ali Paulo está falando, não pode fazer isso. É isso que essas mulheres estavam falando. Paulo as chama de levianas contra Cristo. Ou seja, começavam o trabalho e simplesmente largavam, porque casavam. Ou faziam aquela de viúva alegre. Iam fazer outras coisas da sua vida. Olha só que interessante. Se elas fizerem isso, levianas contra Cristo, elas se tornam condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Versículo 12. Elas se tornavam condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. O compromisso com Cristo de servir a igreja. Esse é o compromisso. O compromisso com Cristo de servir a igreja. Olha que interessante. Essas viúvas, então, não colocá-las para assistência aos santos. Ou seja, elas não deveriam trabalhar na igreja. E isso a gente faz para todos os garotos novos, para todas as pessoas que estão dentro da igreja hoje. A gente precisa ter esse cuidado, essa pureza no ministério pastoral, ministério
diaconal, ministério pessoal que você tenha, seja ele qual área for. Você não pode pegar alguma coisa e largar no meio do caminho. Paulo diz que isso é condenável. A gente tem aqui também, no versículo 3, Paulo continua, no versículo 13, perdão. Além do mais, aprendam também a viver ociosos, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Ó, lembra da fofoqueira? Aquela irmã que sabe da vida de todo mundo dentro da igreja? Que leva discussão, intriga de um, ó, a irmã fulana falou que você, seus filhos, ó, faz bagunça na igreja o tempo todo. Aí chega para outra irmã, ó, a irmã lá não gosta muito do sofá do filho dela, não, hein? E começa a intriga dentro da igreja. Então essas viúvas estavam se tornando isso. Essas viúvas têm uma parte também, essas intrigas, fazendo o que não devem, chega ao ponto de ir na casa de um e de outro e fazer o mal dentro da igreja. Faz o mal, faz a divisão. Começa a fazer intriga até da vida do pastor, da vida dos membros, da vida do líder. Porque o líder é visado, não importa que área. Todo líder de algum ministério ele é visado pelo diabo. E muitas dessas viúvas podem ser usadas pelo diabo. Lembra lá em cima que a gente colocou essa ideia? Você pode ser leviana, você está indo contra Cristo, no ministério de Cristo. Então, cuidado com as fofocas, com as intrigas. Não fala nada do seu irmão. Eu aprendi com um pastor que ele falou o seguinte: se você não tem nada de bom para falar de uma pessoa, não fala nada. Fica quieto. Ah, perguntaram, fulano, o que você acha? Fulano é chato. Não precisa. Deixa, olha, não tenho opinião não, ou então eu tenho minha opinião particular sobre a pessoa e não, prefiro não expressar e tal, né? Continuando aqui, então, esse versículo 13, ele continua, e a ideia ali é muito mais profunda também. Ela ia de casa em casa, ela ia porque virou o ministério dela fazer fofoca, de casa em casa. Essa é a ideia que Paulo está transmitindo para você. Andando de casa em casa. É ministério. Ela fazia disso o ministério da fofoca. Já viu o ministério da fofoca dentro da igreja? Você conhece algum membro que faz isso? Faz intriga dentro da igreja? Cuidado. Você pode estar convivendo com o filho do diabo. Fazer fofoca do irmão. Falar mal desse ou daquele líder. Você pode estar fazendo fofoca. Fofoca, mentira, os filhos do diabo fazem. Agora, os filhos de Deus, não. O filho de Deus é verdade. Lembra? Versículo 3, capítulo 3, falando que nós somos a coluna da firmeza e da verdade, o baluarte. Baluarte, em algumas traduções, é fortaleza, castelo, aquele castelo que servia de escudo, fortaleza mesmo, na época medieval. Tem uma ideia ali, época medieval não, perdão, na época romana, grega, o castelo simbolizava isso, um lugar forte que resistia a ataques também. Versículo 14, olha só que interessante. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência. A gente tem que entender aqui o seguinte: Paulo queria que essas mulheres tivessem a experiência que as viúvas de 60 anos tiveram. Se você for voltar lá nos versículos anteriores, lá no versículo 10, está falando sobre as viúvas que criaram os filhos, exercitaram a hospitalidade, lavaram os pés dos santos, socorreram os aflitos, atribulados, né? E zelosa de toda boa obra. Paulo falou, ó, já que essas viúvas não vão ser escolhidas para isso, elas se casem de novo e tenham essa vida com Cristo. Pode chegar lá na frente, com 60 anos, chama ela para o ministério, pode chamar. Há uma possibilidade de ser chamadas, se elas tiverem todo esse padrão de segmento dessa vida diante de Deus. Vou dar uma corrida, tá, gente? Versículo 15. Pois com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Ó, que
texto forte, hein? Essas pessoas chamadas, às vezes, para o ministério, se desviavam para Satanás. A gente tem alguns relatos históricos que algumas poderiam ter se tornado prostitutas. Ela ficou viúva, virou viúva alegre, gostava de entretenimento, de festa, de companhia, e algumas podem ter virado prostitutas. A ideia do texto aqui, que traz daquela época, alguns registros, dá uma ideia de que essas mulheres foram seguindo a Satanás. Então, quando você fala, a pessoa foi seguindo a Satanás, é a ideia realmente que ela estava tendo práticas pesadas. E talvez algumas tenham se tornado prostitutas. Não era incomum os templos pagãos, era comum na realidade, os pagãos terem cultos de orgias e bebedeiras. Lembra que eu falei isso? E a igreja estava inserida no meio de uma sociedade totalmente corrompida, como nós estamos hoje. Nossa sociedade é corrompida. Se não fosse o papel da igreja, dos chamados conservadores, que querem manter a família estruturada, pai, mãe, filhos, e a sua prole, no caso, se não fosse nós, o mundo hoje estaria completamente do avesso. É porque nós temos valores judaico-cristãos. Nossa civilização foi montada em Sócrates e na Bíblia. Nesses valores, nós mantemos a sociedade de pé, do jeito que ela está hoje. Senão, a sociedade ia ruir, ia acabar, ia ser um desastre. Eu não sei como a sociedade seria, seus valores judaico-cristãos, e Sócrates, que seria as questões, né, filosóficas mesmo, de ideias. Né? A nossa lei é baseada nos 10 mandamentos. Tem que haver uma lei. E as coisas vão seguindo. Mas deixa eu continuar. Essas ociosidades também é pecado, tá? Eu esqueci de mencionar isso. Mas ociosidade, ficar à toa, ficar de bobeira, é pecado também. Não, mas eu não posso descansar. Descansar é uma coisa. Ser ociosa, sair de casa em casa, ser aventureira é outra. Versículo 16. Se algum crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Lembra? Os filhos têm obrigação e dever moral e legal naquela sociedade sustentar seus filhos, seus pais. Hoje, né, abandono de incapaz não é só para criança, não, para idoso também. Só um alerta aí. Versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, presbíteros que presidem bem, com especialidade aos que se afadigam na palavra e no ensino. Ora, aí ele já saiu da questão da viúva, da família e tal, e já caiu para o lado do servo, do presbítero, do pastor dentro da igreja, que tem que se dar o que a esse pastor? Verdadeiramente dobrados honorários. Não é pastor ficar rico, a gente já comentou isso aqui. Pastor tem que ter uma vida regulada e tranquila. Eu conheço pastores, em algumas vezes de vida que eu tive, que não tinham o que comer. Tinham que fazer trabalhos extras, além da igreja, e a igreja exigindo tempo integral. Esse pastor, muitas das vezes, a esposa do pastor tinha que sair para trabalhar, e ele não podia trabalhar porque a igreja não queria que fosse um ministério parcial, queria ser um ministério integral. Mas não dava sustento para ele ser integral, como é que você pode querer e exigir uma situação dessa? Entendeu? Então, a gente tem essas questões. Uma coisa interessante, Calvino, ele bota uma coisa. Pode-se inferir que há dois tipos de presbítero. Ele se referia, em primeiro lugar, àqueles com funções pastorais em geral, e também administrativa, os que lideram bem a igreja. E, em segundo lugar, os que haviam recebido um chamado especial para o ensino, aqueles cujo trabalho e a pregação é o ensino, ou seja, o trabalho dele era pregar e ensinar. Esse versículo traz essa ideia. Assim, tem uma distinção entre a igreja, entre os presbíteros administrativos e os mestres, presbíteros mestres. Né? A gente tem essa ideia aí. Tá ok?
Só para a gente poder fechar só esse versículo aí, embora Paulo, um comentáriozinho aqui que eu gostaria de ler, embora Paulo tenha preferido não tirar vantagem do direito e cuidado das pessoas na igreja ser sustentado, a gente vê que algumas passagens Paulo até costurar a tenda, ele costurava. A gente descobriu que ele tinha um ofício para não ser pesado à igreja. Porém, entretanto, todavia, ele vem aqui, sempre defendia vigorosamente o direito dos apóstolos e seus assistentes a serem materialmente sustentados pela igreja e pela comunidade, né? Sustentado pela comunidade. 2 Coríntios 11, 8, 9 e 12, 13. Então, se você quiser dar uma olhada lá em 2 Coríntios, você vai ver esse trabalho de sustentar. Versículo 18. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Os dois são provérbios do Antigo Testamento. A gente vai ver em Deuteronômio 25:4 essa ideia. É uma citação de Deuteronômio 25:4. Não amordaçar o boi. O boi estava trabalhando, ele pisava ali, botava as pedras no chão, botava o milho, e o boi ia pisando por cima, com palha por cima. E as partes maduras iam sendo soltas do milho. Né? A que estava verde ficava agarrada. E a madura ia saindo do milho. Né? Eles iam pegar aquele milho maduro para fazer o alimento ou fazer outra atividade que seria. O interessante é que você não amordaçar o boi. Porque o boi vai estar lá. Né? O boi tem essa mania. Amordaçar o boi significava que você ia dificultar o boi, muitas das vezes, a sua própria respiração, sua própria alimentação ali do boi, no período que ele estava trabalhando. Então não pode fazer isso. E Miqueias também fala sobre isso em 4:13. Repetidos giros, ele ficava girando ali para fazer a separação do trigo ali, ou a moagem do trigo também, do milho. A gente pode ver, ou do trigo, ok? E o segundo provérbio aí, digno é o trabalhador do seu salário, isso é o básico, isso é o normal. Né? A pessoa trabalhou, exerce aquela função, você tem a remuneração por aquele seu trabalho. Né? Hoje em dia dizem que nem relógio trabalha de graça mais, né? Que antigamente o relógio você balançava, ele trabalhava. Né? Aí você dava a corda, ele trabalhava. Hoje é tudo bateria. Né? Alguns poucos relógios hoje são a corda ou balançar e ele está funcionando. Nós temos também aqui, e ainda, o trabalhador é digno. O princípio básico, ou seja, que todo obreiro, quer aquele que trabalha com bois, ou um trabalhador comum, ou um ministro do evangelho, Deus tem dado o direito de participar dos seus frutos, o fruto do seu trabalho. Ora, pastor que trabalha, receba. Ensina, receba. Administra, receba. Está ali na igreja, trabalhando. Vou correr, gente. Os que proclamam o evangelho devem viver do evangelho. 1 Coríntios 9:14. Se quiser dar uma olhada. Partindo para o 18, para o 19, perdão. Não, olha só o 19, que interessante. Não, senão, né, não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Fofoca, rede social hoje destrói, né, a reputação de uma pessoa. A pessoa leva anos para construir a reputação, de repente, com uma denúncia, um falso testemunho, você destrói a vida de uma pessoa. Eu tenho um pastor amigo meu que ele foi acusado de traição. Ele trabalhava numa empresa e ele foi acusado de traição. A mulher falou que foi ao escritório e teve um relacionamento com ele dentro do escritório. Uma relação sexual com ele dentro do escritório. A esposa dele era uma pessoa boa, mas ficou abalada, porque todo mundo começou a fazer fofoca. Só que na hora de bater de frente com as testemunhas, o pastor, ele trabalhava
empregados. E tinha um empregado que era muito próximo a ele. Aí a mulher foi lá na frente e falou: olha, é na hora do almoço. Qual dia que foi? Foi dia tal. Aí o empregado falou: olha, é muito difícil isso. Primeiro, eu não saio para almoçar, eu almoço com ele dentro do escritório. Eu vejo, nesse dia, por um acaso, eu lembro, porque a gente estava trabalhando com uma papelada que estava muito difícil. A gente almoçou no escritório. Ninguém foi lá visitar ele nesse dia. Não é possível. Dia 17, tal, tá, 17, tá aqui. Depois foi comprovado que a mulher era louca, porque depois ela foi internada. Porém, o estrago estava feito. Ele, muita gente na igreja, achava que ele tinha traído, embora a mulher foi comprovadamente desmascarada. Ele provou com testemunha que não estava sozinho. As câmeras do escritório não pegaram a mulher entrando naquele dia. Não tinha ninguém ali. Só se ela era um fantasma, né? E depois, a esposa dele mesmo não aguentou a pressão e separou dele. Destruiu a vida do homem de Deus por uma denúncia falsa. Se prostrou falso. Então, a dificuldade. Você tem que ter 2 ou 3 testemunhas para ir lá falar contra o pastor, contra o presbítero. Versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos para que também os demais temam. Esse aqui é um cuidado que a gente tem que ter na repreensão da pessoa. Você pode repreender, porém hoje, com a nossa lei, a lei em vigor no Brasil, você não pode botar uma pessoa lá na frente e repreender ela, é errado. Errado até, talvez, essa ideia. Repreender é aquilo que eu falei, chamar ao lado e aconselhar na presença dos outros. Olha, você está fazendo um erro. Não é gritar com a pessoa lá na frente, botar a pessoa lá na frente, a igreja toda aqui, esse cara aqui é o pecador. Não, não é isso. Repreender é botar do lado, conversar com a pessoa e falar: olha, está fazendo alguma coisa errada. Só que as pessoas aqui da igreja, 2 ou 3 testemunhas, no caso, ou o conselho diaconal, ou os presbíteros da igreja, estão aqui para te ajudar. Agora, você não pode continuar nesse caminho. Isso é repreensão. Melhor a repreensão aberta do que amor encoberto. Está lá em Provérbios falando sobre isso. Versículo 21. A gente está caminhando aí para o final. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardem estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Você não pode, o ministro de Cristo, ele não pode dar preferência para um membro em detrimento de outro. Pelo contrário, ele tem que ser parcial na totalidade. O que é isso, parcial em totalidade? Ou seja, ele tem que ser imparcial com todo mundo, tem que tratar todo mundo igual. Quando eu falo, ou trata todo mundo igual, parcial, todo mundo ali é igual, ou seja, imparcial, trata todo mundo igual. Ele não pode eleger um membro e proteger o membro. Vai ficar protegido, filhinho. Tudo que você fizer é para o pastor passar a mão na sua cabeça. E o outro que faz a mesma coisa, ele dá chicotada. Reclama do garoto, chama atenção. Não é isso. Ele tem que tratar todo mundo dentro da igreja igual. É isso que Paulo está falando. Se você vai repreender um porque roubou, você tem que repreender o outro porque roubou. Não é porque o outro ali tem uma posição melhor financeira, hein? Vai perder isso, vai perder aquilo, o rapaz ele vai deixar de ajudar a igreja, ele dá isso para a igreja, dá aquilo. Não. Tem que ser repreendido igual. Com amor, chamando ao lado e orientando. E pedindo para que não faça mais. A mulher lá que é adúltera, a mulher perguntou a Jesus: e aí, o senhor me condena? Não, eu não te condeno. Mas vai, não peques mais. Você foi repreendida. Ela já tinha sido repreendida. Passou por aquele sufoco na multidão, queria matar ela. Ó, que repreensão louca. Jesus foi lá, não precisou falar mais nada. Jesus repreenderia? Eu estaria lá do lado ali e sentaria com ela. Quando ela pergunta a Jesus: e aí? Aí ele fala: olha, vai e não peques mais. Ponto. Você não pode mais fazer isso não, filho. Aqui já é a escolha, no 22. Ele fala assim:
não imponhas precipitadamente as mãos, e não te torne, para que não te tornes cúmplice de pecados de outro. Conserva-te a ti mesmo puro, em relação ao ministério na igreja, ou dos presbíteros, ou dos anciões, ou do bispo, ou das viúvas que tinham um cargo dentro da igreja. A ideia de impor as mãos é quando a pessoa assume um ministério aqui. E se você for impor as mãos sobre aquelas viúvas novinhas que vão abandonar o ministério, não. Não faz isso não, que você está trazendo sobre você aí cúmplice do pecado daquela pessoa. Olha, que ideia estranha, né? Ser cúmplice do pecado. Você escolher uma pessoa que você antecipadamente já sabia que ia pecar, que ela não estava preparada para aquele carro. Continuando, 23. Não continues a beber somente água, usando um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui Paulo aconselha Timóteo, porque tinha problema estomacal. A gente já viu isso em alguns textos, ou está vendo agora. Naquela época o remédio era escasso. Então, a ideia é que ele tinha ou uma úlcera ou um problema no estômago que o afetava. E a gente sabe que a qualidade da água naquela época era complicada. A água às vezes era mais fácil tomar vinho, porque passava por processo de fermentação, matava bactéria e tal, e as bactérias que sobravam ali eram boas, e a pessoa misturava com água para se tornar um remédio. É isso que Paulo está falando. Não toma só água, que a água. As pessoas não tinham aquela ideia, vou ferver a água, vou botar água. Às vezes a água estava contaminada, a pessoa tomava e passava mal, tal. A ideia naquela época era que o vinho era um remédio. Então você vê, Paulo fala, unge a pessoa com óleo, passa remédio na pessoa. Hoje em dia você tem uma prática de vou ungir a pessoa com óleo aqui, que era coisa prática do Velho Testamento, que representava a descida do Espírito Santo sobre aquela pessoa. Davi foi ungido, Saul foi ungido, né? Algumas pessoas específicas foram ungidas. Mas, no Novo Testamento, nada mais é que Paulo está falando, olha, ora pela pessoa e passa o remédio. Hoje em dia, qual é a prática dentro de algumas igrejas? Pegar o óleo, vou passar o óleo, como ungir a pessoa com óleo. Ungir com óleo é dar o remédio à pessoa e orar pela pessoa, com fé. É exatamente isso aí. Continuando. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros só mais tarde se manifestam. O Paulo está falando sobre isso porque tinha gente ali que vai passar por uma dificuldade, um pecado. No versículo 24. É evidente, gente, que a gente fala ali com Paulo, ele fala dos pecados de alguns homens são notórios, e alguns passos que outros mais tarde se manifestam, são os pecados ocultos. Muitas das vezes. O cara é pecador, a gente tem essa noção que ele é mau, que ele faz algumas coisas que não são de Deus. Tem pecados que a gente vê na cara. O cara pecou. Tem coisa que ele está fazendo pecado e ninguém está sabendo. Eu tinha um amigo meu que a gente conversava muito, 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 muito. E uma das coisas mais difíceis para mim foi quando eu achei interessante e difícil entender isso. Ele é um cara crente na igreja, ele tocava na igreja, tocava instrumento de sopro, tal. Era um cara, gente boa, amigo. Um dia, a filha dele estava na rua andando, encontrou ele com um garoto já adulto, um adolescente. E ela chegou, pai, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Aí o garoto falou, pai, quem é essa menina? Ó, a família, naquele momento, descobriu que ele tinha duas famílias há 30 anos. Ó, que loucura. Ele tinha filhos com uma outra mulher e era casado com essa dentro da igreja e tinha duas filhas. Então, uma família não conhecia a outra. O que aconteceu? Causou ali uma destruição ali, foi tremenda, porque ele era um exemplo de pai cristão. Só que ele tinha duas famílias, que loucura. Então, mais tarde se manifestou o pecado dele. E outros casos que os irmãos devem conhecer. E 25, para encerrar,
Da mesma sorte, também as obras antecipadamente se evidenciam, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Ou seja, você vai fazer uma atitude, tomar uma atitude que vai se manifestar um dia. Eles ali estão lutando e labutando para que todos os homens alcancem a salvação, para que o evangelho seja pregado. É isso que ele está falando. Você está trabalhando, você está mostrando. Então a obra que tem que se manifestar, a obra que tem que aparecer, que não pode passar despercebida, é a pregação do evangelho. Só isso é o que Paulo está falando. As boas obras que passem despercebidas se tornarão evidentes, se não nesta vida, certamente perante o tribunal de Cristo. Ou seja, se ninguém notar que você é um servo de Deus pregando o evangelho aqui, vai para. Ah, ninguém está vendo o que você está fazendo de bom. Não se preocupa, não. Lá no tribunal de Cristo, você vai ser coroado. A gente vai receber o nosso galardão. 1 Coríntios 3, de 10 a 15, fala sobre isso. Se você quiser dar uma olhadinha aí, acho interessante. Meus irmãos, eu agradeço, perdão pelo tempo. Eu acho que eu extrapolei um pouco, mas desde já eu agradeço a atenção dos irmãos. Bom dia. Daqui a pouco a gente está junto, hein?